Efésios, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximado, e pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Ainda queria convidar os irmãos, menos aí sentado, para nós orarmos, ler o versículo 22, amém? No qual, amém? Você pode ler com o seu irmão do lado, no qual, amém? No qual, também vós, juntamente estáis. Você foi incluído, tá bom? Você também foi incluído. Juntamente estáis sendo edificado. Amém? Há uma edificação. Senhor Jesus, nós temos um arquiteto, nós também temos um construtor. Está sendo edificado. Amém? Para a habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus. Amém. Nós estamos vivendo, já os dias finais, em que antecede o arrebatamento, onde o Senhor vai tirar a igreja da terra. Claro que o mundo ainda vai continuar, mas os dias estão se aproximando e os sinais estão bem evidentes da volta do Senhor. Nós, no passado, desfrutamos de uma porção sobre o estágio e o estado, em relação à aurora astronáutica, náutica e civil. E nós estamos já vendo os primeiros sinais da vinda do Senhor. Aquilo que a palavra, antes nós estudávamos Apocalipse, das coisas que iam acontecer, mas hoje nós não estamos estudando o Apocalipse mais, Hoje nós estamos vivenciando aquilo que está escrito em Apocalipse. E graças a Deus que a nossa esperança está em Cristo Jesus, Antes nós não tínhamos esperança, Estávamos totalmente desconectados em relação às coisas de Deus. Mas nesses dias, para concluir a obra do Senhor, o versículo de Mateus capítulo 9, o versículo 38, o Senhor, ele fala para os discípulos, Mateus capítulo 9, versículo 38. Ele fala assim:
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Graças a Deus que nós somos esses trabalhadores da 1/10 hora, né? Mas ainda há muitos que estão desocupados. E nosso coração deve ser isso, né? Devemos rogar ao Senhor para que Ele envie mais trabalhadores. Mas por outro lado, também devemos rogar ao Senhor para que o Senhor também nos leve a recrutar esses trabalhadores, né? Por meio de cada um de nós é que o Senhor vai alcançar esses trabalhadores. São pessoas que estão no mundo e elas ainda não sabem que Deus já determinou, já escolheu elas antes da fundação do mundo para viver essa era final, né? Para concluir a obra do Senhor. Então nós precisamos também ter esse coração de buscar esses trabalhadores da 1/10 hora. Amém? Tem algum trabalhador aqui da 1/10 hora? Amém. Aleluia! Graças a Deus, né? Nós estamos aqui para servir o Senhor. Essa necessidade que está no coração de Deus precisa estar no nosso coração também. Claro que quando Deus criou o homem ali no Jardim do Éden, Ele criou o homem perfeito, né? Ele criou o homem sem nenhum pecado. E Ele criou o homem para expressar o Senhor, para fazer a sua vontade. E a primeira comissão que o homem recebe era para ele multiplicar. Mas multiplicar a vida de Deus, né? Ser fecundo e multiplicar e encher a terra. Ele deveria encher a terra com a vida de Deus, a expressão de Deus. Mas por causa da queda, então o homem ele encheu a terra, mas não com a imagem e semelhança de Deus, mas com a própria imagem do homem caído. E nessa conferência que teve com a conferência de a geração final, e a última mensagem do irmão Pedro Dong, ele repetiu novamente. Até então, para nós tínhamos visto que a desconexão do homem foi por causa da queda, né? Então ele comeu, ele caiu, ele foi desconectado de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor cada dia está nos revelando mais a sua palavra, né? Está abrindo para nós. Então o irmão deixou bem claro que o homem pecou por causa da desconexão. Primeiro ele se desconectou de Deus, depois ele pecou, não é verdade? Porque se ele estivesse conectado com Deus, ele não pecaria. O fato dele se desligar de Deus é que abriu um espaço para Satanás então entrar. A primeira igreja na terra que nós tínhamos era Adão e Eva, representando o Senhor aqui na terra. E o primeiro pastor era o próprio Senhor, né? Mas a desconexão e ao ouvir um outro pastor, né? No capítulo 3, então o homem agora pega um caminho independente de Deus, né? Satanás, ele seduz o homem, dando a ele uma sensação de independência, que agora ele poderia tomar decisões sobre o que é certo, o que é errado, sem Deus. Ele poderia, você pode, você não precisa de Deus. E o homem escolheu esse caminho. Então, tudo isso, né, nós vamos vendo o homem cada vez mais se afastando de Deus. Na segunda-feira, nós vimos aqui na página 21, a suprema grandeza do poder de Deus. Essa suprema grandeza do poder de Deus, nós vimos ela sendo operada em relação à morte e à ressurreição de Cristo. Mas o Senhor não quer operar ou não quis operar somente em Cristo. O Senhor também quer que esse poder, essa grandeza, também seja operada no meio da igreja. O Senhor também quer nos usar. O Senhor precisou operar em Cristo para que a restauração, né, a regeneração, a salvação do homem pudesse ser concluída.
Mas o fato de nós termos nascido em Cristo e nos tornar um novo homem, isso ainda não é o suficiente. Porque quando Deus criou Adão, ele era um novo homem. Mas isso não foi o suficiente para manter ele de pé. Então o Senhor não quer apenas nos tornar um novo homem, mas Ele também quer ser em nós esse novo homem. O Senhor nos enchendo com a sua própria vida e a sua natureza. Então esse novo homem, ele precisa crescer. Amém? Ele precisa de crescimento. Ele precisa amadurecer. Senhor Jesus, claro que o Senhor então envia o seu Filho para resolver esse problema entre o homem e Deus. Havia agora uma separação, né? O homem não podia mais agora contatar a Deus. Graças a Deus que também nesses últimos meses nós vimos a revelação do rio que sai do Jardim do Éden. Quando o homem pecou e foi expulso do Jardim do Éden, a Bíblia nos relata que foi colocado ali uns anjos, né? Para que ele não entrasse de volta no Jardim do Éden, comesse da árvore da vida e vivesse eternamente nessa situação. E Satanás, vendo Deus colocar os querubins, ele se alegrou, porque o homem não poderia mais ter acesso agora à árvore da vida. Mas ele não viu o rio da vida saindo do Jardim do Éden para alcançar o homem. Deus não desistiu do homem. E esse rio um dia nos alcançou também. Amém? Graças a Deus por esse rio que saiu do Jardim do Éden e é o mesmo, né, que também sai do trono. Esse rio está cada vez nos envolvendo e nos levando a imergir mais na palavra do Senhor, né? Claro que nós temos uma dificuldade para imergir, se ainda temos algumas boias, e essas boias precisam ser furadas, né? Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. O Senhor precisa de mais trabalhadores. O Senhor precisa de pessoas. Graças a Deus, porque nós já nos apresentamos. Eu quero ler um pedaço aqui do trecho aqui na página 22. No primeiro parágrafo, quase no meio, ele fala assim: os capítulos 1º e 2º de Efésios estão totalmente vinculados no contexto original. Não há divisão entre eles, porquanto não existe separação entre o final do primeiro capítulo e o início do segundo. Se os lermos dessa forma, perceberemos que o segundo capítulo explica o que o primeiro iniciou, ao falar da suprema grandeza do poder de Deus para os que creem. Paulo explica que o poder de Deus é tão grande a ponto de ressuscitar Jesus dentre os mortos e de fazê-lo sentar à direita de Deus nos lugares celestiais, acima de todo principado, autoridade, poder, nome e domínio, e de colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Deus quer dar esse poder aos que creem. Deus quer dar esse poder aos que creem. A igreja, pois como o corpo de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo, ela ainda precisa cumprir a tarefa de fazer todas as coisas serem encabeçadas por Cristo, para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Deus o deu à igreja, porquanto a igreja tem a responsabilidade de ser a primeira a estar sobre o encabeçamento de Cristo, começando por cada um de nós e por cada parte de nossa alma, mente, emoção e vontade. Somente assim a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Esse novo homem é a igreja. E a igreja, ela tem essa responsabilidade, né, de convergir todas as coisas em Cristo, de
ser encabeçada primeiramente, né? Ela é encabeçada por Cristo, e individualmente nós precisamos ser encabeçados por Cristo, ou seja, ser governado pelo Senhor. E ele fala que esse poder que operou em Cristo, o Senhor quer dar esse poder aos que creem. Então, nós temos esse poder. Irmão, quando saímos para orar pelas pessoas, nós saímos crendo que esse poder vai operar na vida delas, não é? Primeiramente na nossa, e depois nas pessoas que estão recebendo oração. Então esse poder hoje está transformando vidas. Pessoas que, embora conhecem o Senhor de uma maneira até religiosa, não tendo experiência com o Senhor, ou muitas vezes tem o desejo de servir o Senhor e não sabe como servir o Senhor. Tem uma coisa que queima no seu coração em querer fazer a vontade do Senhor. Então essas pessoas, quando elas são contatadas pelo posso orar por você, elas se identificam com aquilo que Deus colocou no coração dela. É isso. Eu também preciso estar na rua. Então o Senhor, Ele quer operar esse poder por meio dos que crêem. Então a igreja, como corpo de Cristo, né? Então ela está cheia do poder de Deus. O Senhor encabeçando todas as coisas. Senhor Jesus. Mas Ele mostrou que o primeiro capítulo de Efésios, no passado, nós vimos como as coisas lá do alto, né? E o capítulo 2 de Efésios, as coisas lá da profundidade. Mas o irmão mostrou aqui que não, um está interligado com o outro. Porque no início nós vamos ver o poder, a grandeza do Senhor, e esse poder, ele vai sendo operado em quem? Naqueles que estavam mortos nos seus pecados e delitos. Essa era a nossa situação. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, foi o mesmo poder que nos ressuscitou. Às vezes nós falamos para as pessoas, né? Pregamos o Evangelho, e a pessoa não acontece nada. E você fica doido, né? Como que eu expliquei tudo, mostrei tudo, aquilo que Deus quer fazer, e não aconteceu nada na vida dela. Porque o poder não operou. O que convence o homem do pecado é o poder de Deus. Então quando esse poder, ele opera nas pessoas, então ela recebe o que? Vida. Porque as pessoas estão mortas, não é isso? Nos seus delitos e pecados. Então nós precisamos nos encher desse poder, liberar essa fonte, né, que está dentro de nós, esse rio a jorrar. Na página 23, bem no início, ele fala assim: Deus nos uniu à experiência de Cristo, fazendo-nos ressuscitar com Ele. E não somente isso, também fomos levados aos lugares celestiais em Cristo. Tudo isso é pela graça, não por obra, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Tudo vem pela graça, pela bondade, misericórdia e amor de Deus. Então esse poder tornou a experiência de Deus a nossa realidade. Tudo aquilo que Deus experimentou, tudo que Deus passou, é a nossa realidade hoje, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E mais embaixo ele fala assim: a criação já foi uma das maravilhas de Deus, mas a nova criação é a sua obra-prima. Essa obra-prima não é apenas um objeto de arte a ser exibido em galeria, mas é para ser habitável, com uma nova criação. Somos a habitação de Deus pela eternidade. No passado achávamos apenas que o Senhor ia expor, né, para todo o universo. Mas agora nós somos a habitação de Deus. A nova criação já foi algo maravilhoso. Mas o novo homem, a obra-prima de Deus, isso é fantástico. Então Deus está operando, Ele não parou. Embora toda a situação que a humanidade tem passado, nós vimos em Gênesis, como eu falei, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor disse: façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, né, ele tenha domínio, né, sobre os peixes, as aves do céu, os répteis, né, e o Senhor dando a ele autoridade. E no capítulo 2, versículo 7, ali em Gênesis, nós vemos Deus criando o homem, soprando sobre a narina dele, dando fôlego de vida, colocando a essência dentro daquele boneco que é o próprio Deus.
A única, o contato nosso, a ligação com este mundo é o nosso corpo. Porque o nosso espírito e a nossa alma, isso veio de Deus. Aí depois no versículo 3:16, nós vemos ali a conversa da serpente com Eva, né? E Satanás se apresentando, mostrando, colocando para eles que eles poderiam tomar decisão sem Deus, não precisando mais de Deus. Vocês podem agora resolver os seus problemas. E a mulher, então, o homem, resolve então experimentar isso. E isso foi algo terrível para toda a humanidade. Graças a Deus, né? Aí no capítulo 4 de Gênesis, o capítulo 4, versículo 2 e o 5, nós vemos também aqui, né, a questão da Caim e Abel. Deus se agradando de Abel e desagradando de Caim, porque Caim veio tentar agradar a Deus com os esforços humanos, né? Com a sua capacidade natural, porém Abel não. Nós vimos que a suficiência vem de nós, né? A nossa capacidade, ela vem de Deus. Senhor Jesus, graças a Deus. Mas no capítulo 6, a terra, no todo, né? Ela estava contaminada, e ao ponto de Deus falar assim que ele se arrependeu. Presta atenção, irmão. Ele falou assim: olha, Deus se arrependeu de ter criado o homem na terra, não é de ter criado o homem, tá bom? Não é que Deus se arrependeu de ter criado o homem, mas ele fala, o texto fala, vamos ver lá, 6:5, Gênesis capítulo 6, versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Não é que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem já existia e estava em Deus. Mas quando ele cria o homem na terra, aí ele fala: me arrependi de ter criado o homem na terra. Não é de ter criado o homem, né? Alguns interpretam dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Não é isso que o texto está dizendo. De ter criado o homem, na onde? Está assim na sua Bíblia? É na terra. De ter criado o homem na terra. Certinho? Senhor Jesus. Então, isso pesou no coração, né? E aí o Senhor então precisa julgar a terra. Ele precisa julgar. E aí vem o dilúvio. O que aconteceu, né? O irmão ele falou assim: até não me pergunte como foi, que eu não vou saber explicar. Mas os anjos caídos, eles se uniram às filhas dos homens e geraram, né, uma espécie de híbrido, né? Uma espécie de híbrido, só era meio anjos e meio homens, né? E isso criou uma situação. Ou seja, se Deus não tratasse com esse assunto, se Deus não tivesse intervido com isso, a terra realmente perderia o controle. Então o Senhor traz um julgamento sobre a terra. Ele então ali o dilúvio. Mas antes, nós vimos também no capítulo 7:1 que ele achou um homem, né? Naquela situação toda, naquela situação de degradação, ele encontrou um homem chamado Noé, e o Senhor considerou ele como justo para aquela era, né? E o Senhor então instruiu ele a criar, a fazer uma arca, e toda a sua família foi salva. Senhor Jesus. Mas já no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 9, o seu neto, ele já cria uma situação. Ele então agora levanta o governo humano, tornando-se totalmente independente de Deus, não querendo obedecer ao Senhor. Então hoje as nações, elas são governadas por Satanás, mas Deus também naquela época tinha um povo, que eram os judeus, e esse povo, eles estavam representando ao Senhor e precisavam viver em santidade, não se contaminar com os outros povos. Mas eles não conseguiram, simplesmente guardaram a lei, né? Apenas só de conhecimento, mas não viviam de fato aquilo que Deus havia pedido para eles. Então nós também precisamos, irmãos, de fato viver em santidade.
Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças a Deus, o Senhor fez uma aliança com Abraão. E essa aliança que o Senhor fez com Abraão, em relação à circuncisão, né? Ou seja, mostrando que o homem não deveria confiar na sua carne, não deveria confiar na sua capacidade, porque tudo que o homem faz, ou por mais sábio que ele seja, diante do Senhor é vaidade. Nós precisamos depender e confiar somente no Senhor. Senhor Jesus, amém. Com a queda do homem, com a queda, irmão, aconteceu algo. A alma do homem, ela ficou presa à mente. Com a queda, a alma do homem ficou preso à mente, né? Aí nós falamos da vida da alma, né? Então agora, Paulo fala assim, se você coloca a sua mente no Espírito, dá o quê? Vida e paz. Mas se colocarmos na carne, é o quê? Morte. Então a alma ficou agora, ela ficou dependente da mente. Então se nós levarmos a nossa mente, se a nossa mente for renovada, como fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, se nós experimentarmos as profundezas do Senhor, então a nossa alma ela vai receber vida. Ela vai receber vida. Mas se nós ficarmos presos às coisas desse mundo, então é morte. Senhor Jesus. Então, durante todo esse tempo, aqui na página 24, né, na terça-feira, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, bem no meio, ele fala assim: o problema do homem não é que de repente ele pecou e fez coisas ruins, mas que a serpente lhe ofereceu a capacidade de ser como Deus. Essa capacidade constituiu um substituto de Deus. Esse é o verdadeiro problema. Adão e Eva aceitaram a oferta de Satanás. A partir daí, Deus perdeu o homem. Esse passou a ter capacidade de julgar as coisas sem Deus, mas essa independência o levou para a morte. Por causa da desobediência do homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte que passou a todos os homens. Então essa independência de poder tomar decisões se tornou um substituto no lugar de Deus. Então agora eu não vou diante de Deus. Não, eu posso resolver. Isso aqui eu consigo resolver. Sendo que o Senhor, quando Ele criou o homem, Ele preparou o jardim do Éden, mostrando que eu sou o seu suprimento, a sua segurança, a sua alegria, tudo que você precisa, eu já providenciei para você. Mas com esse substituto de independente, ser independente, o homem agora ele não consulta o Senhor. Ele só lembra do Senhor ou vai até o Senhor quando as coisas dão errado. Aí sim, né? Aí você vai até o Senhor. Quando Adão percebeu que havia cometido o pecado, que ele havia errado, então lembrou daquilo que o Senhor tinha falado, que não era para comer daquela árvore. Amém. Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 19. Senhor Jesus, tudo isso, irmão, o Senhor agora está resolvendo um problema para que o homem se torne habitável. Deus criou o homem para habitar nele. Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos ler. Senhor Jesus. Amém? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Amém? Senhor Jesus. Então, pela desobediência entrou o pecado, mas pela obediência entrou a salvação. Senhor Jesus. Então, essa independência hoje, muitas vezes a gente, por não conhecer a palavra do Senhor, às vezes nós até falamos, né? Ninguém tem nada a ver com a nossa vida, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas, irmão, todos nós somos como um livro
E as pessoas, elas estão nos lendo, elas estão vendo o nosso comportamento, né? O nosso proceder. E Deus, Ele alcança as pessoas muito mais pelo testemunho do que pelo muito falar. Então, quando as pessoas veem um testemunho positivo, um testemunho que expressa o Senhor, as pessoas também, elas sentem o desejo de querer estar perto, de conhecer esse Cristo. Então, nós precisamos estar claro de que Deus, Ele está trabalhando na terra, mas Ele está trabalhando através de cada um de nós. Então eu preciso vigiar. Eu agora tenho Cristo dentro de mim. Eu sou um novo homem, né? Eu sou um novo homem, e esse novo homem, ele é celestial. O seu comportamento não é aqui da terra. O seu modo de viver não está ligado a este mundo, mas está ligado às coisas lá do alto. Aí Paulo fala em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o 3, né? Que nós morremos com o Senhor e com Ele também ressuscitamos. Então por isso ele fala, pensai nas coisas lá do alto, né? Buscai as coisas lá do alto, não as coisas que são aqui da terra, porque nós não somos aqui da terra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então a verdadeira circuncisão, aí Paulo vai mostrar que a verdadeira circuncisão, né, ela ocorreu em Cristo, e ela ocorre no Espírito, quando nós recebemos o Senhor. Então quando nós recebemos o Senhor, esse novo homem agora, ele não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito, procurando agradar a Deus. Então quando nós estamos e andamos no Espírito, nós não temos tempo para observar, ou para criticar, ou para fazer algum comentário negativo, mas simplesmente, né, nós estamos ali conectados com o Senhor. Senhor Jesus, na página 27, já na quarta-feira, ele fala aqui no segundo parágrafo, a realidade da circuncisão só veio com Cristo. A realidade só veio com Cristo. A aliança que o homem fez, que o Senhor fez com Abraão, era uma pequena parte da carne que morria. Mas em Cristo, Ele levou tudo na cruz, né? O pecado na carne foi crucificado, foi morto. E ao ressuscitar, esse velho homem ficou no túmulo. Apenas Cristo saiu de lá. Então, em Cristo é que nós temos a realidade da verdadeira circuncisão. E os verdadeiros circuncisos são aqueles que são da região celestial. Amém? Senhor Jesus, hoje nós temos aprendido no Espírito a não confiar em nós mesmos, a não confiar na nossa capacidade, mas confiar em Deus. Amém. Senhor Jesus, aleluia. E aí ele fala, né, que a circuncisão dos judeus foi feita por mãos humanas, mas em Colossenses lemos a respeito da verdadeira circuncisão. Nele também foste circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, como nova criação, como novo homem. A igreja recebeu a circuncisão de Cristo. Vós revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego, nem judeus, nem circunciso, nem circunciso e nem circuncisão, bárbaro, cita, escravos, livres, porém Cristo é tudo em todos. No novo homem não há mais judeus, nem gregos, nem incircuncisão e nem circuncisão, pois Cristo é tudo em todos. Então agora, irmão, nós somos revestidos de Cristo, né? Somos nova criatura. Então nós andamos segundo Cristo. Ó Senhor Jesus, nós fomos separados realmente do mundo. Então, mas ainda há um problema. Claro que havia entre os judeus e os gentios, né? Eles, por serem um povo de Deus, então o Senhor havia dito para que não se contaminasse com outros povos. Mas eles acabaram se contaminando, né? E ficaram apenas na santidade, na teoria,
mas na prática eles faziam tudo aquilo que desagradava o Senhor. Mas agora isso ainda está longe de nós, essa realidade. Agora a questão é dentro do corpo de Cristo, é na igreja. Ainda os problemas que surgem entre irmãos, entre irmãs, né? Essa situação, Cristo já derrubou essa parede. Se temos algumas dificuldades, precisamos nos arrepender e pedir perdão. Às vezes a Bíblia nos fala que, independente se foi eu que causei, ou se a pessoa tem alguma dificuldade comigo, mesmo eu não sendo eu o motivo da causa, eu preciso ir até esse irmão e pedir perdão. Porque ele não consegue avançar, ele não consegue crescer por causa de mim. Então eu tenho que ir até ele e pedir perdão. Amém? Então esse novo homem, graças a Deus, é um homem que depende do Senhor. Então para mim me tornar essa habitação de Deus, teve uma mensagem na geração final, o irmão mostrou, né? Até algumas imagens de algumas casas. E ele falou, puxa, essa casa está pronta para ser habitável, né? E aí ele foi diminuindo até chegar em uma casa que não tinha mínima condição de se habitar. Então a pergunta é, já sabemos que somos casas de Deus no Espírito, né? Mas somos habitáveis? O Senhor pode habitar em nós? O Senhor pode habitar em nós? O Senhor habita em nós? Mas Ele está como... Ele de fato habita? Ou o Senhor apenas é visitante? Um visitante, né? Geralmente você não passa da sala, né? Você não tem a liberdade de entrar no quarto, ir para a cozinha, abrir a geladeira. Quem habita na casa tem toda essa liberdade, mas quem está visitando não tem isso. Então nós precisamos de fato deixar Deus entrar em todos os cômodos da casa que é dele. E tudo aquilo que está guardado, né? O irmão Marcos Melo, ele falou que ele tem um quarto, né, com muita bagunça. Na conferência ele foi receber um casal. Então ele teve que tirar toda a bagunça do quarto, né, para deixar o quarto habitável. Mas depois que o casal foi embora, aí volta tudo de novo para lá. Então nós não podemos ser assim, né? Então, para o Senhor a gente tira um pouquinho para Deus dar uma olhada, né? Aí ele já deu uma olhada e volta às práticas do velho homem. Nós não podemos voltar à prática do velho homem. Tudo aquilo que o Senhor tirou, tudo aquilo que o Senhor já jogou para fora, irmão, nós devemos deixar para trás. Senhor Jesus, amém? Por ser um povo separado dos demais, os judeus não podiam associar-se, nem comer com eles. Essa aliança se tornou a lei dos mandamentos que o povo de Israel guardou apenas como ordenança. Apenas como ordenança. Depois o irmão mostrou, né, um episódio com Pedro, né? Fala Cefas, quando estava ali no livro de Gálatas, comendo com os gentios, e quando Tiago chegou, né? Ele então se apartou. Uma vez que Deus já havia derrubado todas as paredes, então nós não precisamos ter mais esse proceder. Todos, né, que estão incluídos no corpo de Cristo. Graças a Deus nós temos essa realidade. Hoje a igreja em Campo Grande não faz parte apenas desse grupo de irmãos que estão aqui, né? Mas a igreja em Campo Grande é todos os filhos de Deus que habita nesta cidade, né? Todos aqueles que receberam o Senhor, eles fazem parte do corpo de Cristo e são a igreja nessa cidade. É por isso que nós colocamos aqui o local de reunião da igreja em Campo Grande, porque não é esse prédio a igreja, mas somos nós a igreja e os demais santos que vivem nessa cidade. Senhor Jesus, o ministério que o Senhor nos deu é um ministério de inclusão. Não é um ministério de excluir, não. Esse aí, se ele não tem a mesma doutrina que eu, então não faz parte, né? Não pode participar da ceia, não. Nós fazemos, o ministério que o Senhor nos deu é um ministério de inclusão. Então, todos os santos que vivem nessa cidade, todos que receberam o Senhor como Salvador, eles fazem parte do corpo de Cristo. Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus, quero pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 4 e 5. Um versículo chave, né? 3, 4 e 5.
Sim. Capítulo 3. Sim. O versículo 4 e o 5. Vamos ler junto? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então a nossa suficiência vem de Deus. Todos nós somos dotados, de uma inteligência, de uma capacidade, mas isso diante de Deus é nada. Então tudo vem de Deus. É isso que Lúcifer, ele não conseguiu ver. Ele achou que ele era capaz de fazer alguma coisa. E hoje ele induz as pessoas, a achar que pode alguma coisa e que consegue alguma coisa. Tudo vem de Deus, tá bom? A nossa suficiência, ela vem de Deus. Senhor Jesus. Claro que tudo aquilo que o Senhor nos entregou, nós precisamos fazer com excelência. Tudo aquilo que o Senhor confiou, se você é mão, você tem que fazer o papel de mão com excelência. Se você é os pés, tem que fazer o papel, dos pés com excelência. Então tudo que Deus nos confiou, tudo aquilo que Deus entregou aos membros do corpo de Cristo, nós precisamos fazer com excelência. Se Deus me designou a uma função no corpo, eu preciso dar o melhor. Eu preciso fazer o melhor. Talvez não vai ser para você o melhor, mas de mim tem que partir como o melhor. Amém? Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós que não tínhamos contato nenhum mais com Deus, então por meio de Cristo agora, nós temos total confiança. Senhor Jesus, aleluia. Aqui, ó Senhor Jesus, na página 30, no último parágrafo, ele fala assim: quando o homem aceitou a oferta da serpente, eu quero deixar bem claro para os irmãos isso, Quando o homem aceitou a oferta da serpente e caiu, o pecado entrou, E com ele a morte. O homem passou a viver na vaidade de seus próprios pensamentos. Como ficou conectado a alma com a mente, agora o homem, ele vagueia na sua mente. Na sua mente, ele é capaz de fazer muitas coisas. Na mente, tudo que faz está perfeito. Mas quando nós vamos colocar em prática, quando nós vamos colocar isso para fora, irmão, nós não conseguimos muitas vezes, um comentário ou uma crítica daquilo que nós estamos fazendo. Isso nos derruba, porque achamos que o que eu faço é sempre o melhor. O meu melhor tem que vir do Espírito. E o meu melhor tem que vir com Cristo. Amém. Quando Cristo está, isso se torna o meu melhor. Mas tudo aquilo que eu faço sem Cristo, por melhor que seja, Deus não pode usar. E não serve para a edificação do corpo de Cristo. Então nós precisamos acrescentar Cristo, para que aquilo que nós estamos fazendo seja feito com excelência. O que é feito com excelência diante de Deus é aquilo que tem Cristo. O Senhor só recebe o que tem Cristo. O que não tem Cristo, o Senhor não recebe. O Senhor rejeita. Então nós precisamos estar atento a isso. Aí ele fala, continuando, ele fala, ó Senhor Jesus, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Essa não é mais a nossa realidade. Nessa mesma página aqui, na página 31, para quem está com alimento diário, nós temos uma figura, um quadro de um círculo, e mostrando que o Senhor, ao vir esse mundo, ele tomou a forma humana,
a semelhança, né, do pecado, mas sem pecado. Para resolver esse problema entre Deus e o homem, entre o pecado, o próprio Deus precisou encarnar. E esse Deus, então, ele, na semelhança, né, ele então vai à cruz, e todo o pecado da carne foi tratado ali. Então, hoje, nós temos um antídoto, né, que é o sangue de Cristo, que nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Mas eu também preciso da água que nos dá vida. E eu preciso me encher de Cristo. Eu preciso me tornar essa imagem e semelhança de Cristo. E a maneira de eu me tornar é cada vez mais me emergindo no rio da graça, no rio da vida. Então eu preciso estar cheio de Cristo. Eu estava conversando com a Rô, só uma ilustração, não é uma ilustração tão grande, mas só para os irmãos entenderem, né? Deus, ele criou todas as coisas dentro do seu ambiente, né? Nós vamos pegar a figura de um peixe, o ambiente dele é na água, não é? Mas se você tirar ele da água, o que ocorre? Ele morre. O que a serpente fez por meio de Adão, foi tirar todos desse ambiente e colocar na terra seca. Agora esse poder, essa grandeza desse poder para operar em nós, é que nós precisamos voltar para o ambiente. Nós precisamos cair de volta nesse rio. Nós precisamos mergulhar nesse rio. É esse convite, né, que o profeta tem falado para nós. Nós temos que nos emergir. A vida está em emergir no rio da vida. Enquanto achar que podemos respirar fora do ambiente, se nós somos cidadãos celestiais, nós somos cidadãos espirituais, né? Então, a única maneira de nos mantermos vivos é mergulhado no rio da vida. Fora do rio, nós estamos mortos, irmãos. Estamos mortos. Aí, a gente vê lá o exemplo do Vale dos Ossos Secos, né? Então, a suprema grandeza do poder de Deus, né, que operou em Cristo, está operando em cada um de nós. Então agora o nosso trabalho é pegar esses peixes e trazer de volta para o ambiente, é trazer de volta para o rio. Então o nosso tempo é curto, nós temos pouco tempo e precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar, amém? Nós precisamos falar do Senhor, nós precisamos tornar essa fonte de água viva, aonde quer que estejamos, irmão. É o ambiente para esse rio jorrar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quando se fala na carne, que o Senhor tornou em semelhança de carne, a carne é uma parte negativa, né, em relação à queda do homem. Deus, quando criou, ele criou um corpo e soprou sobre esse corpo, né? Mas com o pecado, a infusão, então isso foi transformado em carne. Então o Senhor, o princípio é o mesmo, a essência da vida, o sêmen da vida está no homem, mas o ambiente para essa vida desenvolver está na mulher, não é verdade? Então a vida está em Cristo, mas o ambiente para desenvolver agora essa vida é a igreja. É a igreja. Então Cristo e a igreja é a combinação perfeita para que as vidas sejam geradas. Então graças a Deus por isso, né? Então o Senhor, ele pega o mesmo princípio. De fato Adão gerou a imagem e semelhança dele. Então agora o Senhor ele precisava de um ambiente para vir. Então ele precisou de Maria, né? Mas a obra é do Espírito. O Senhor não usou a semente do homem, porque estava contaminado. Então é a obra do Espírito. O Senhor continua fazendo a mesma coisa até hoje. Então o Senhor está gerando vida por meio do Espírito. Todos nós somos filhos e fruto do Espírito. Nós fomos gerados em Cristo Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que nasce duas vezes, ele morre apenas uma vez, né? Todos que nascem duas vezes morrem apenas uma vez.
nós tivemos o nascimento biológico e o nascimento espiritual. Mas aquele que nasce apenas uma vez, ele morre duas vezes. Tá bom? Então o Senhor aboliu, Ele destruiu, Ele eliminou ali na cruz e Ele abriu o caminho, né, um novo e vivo caminho, derrubou a parede da separação, dando acesso para que nós pudéssemos chegar diante do Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, na página 32, Ele fala aqui, né, no segundo parágrafo, Cristo não participou do pecado, pois veio somente em semelhança de carne pecaminosa. Porém, quando foi à cruz, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então a experiência de Cristo, a experiência do Senhor Jesus Cristo de cumprir toda a lei é a nossa experiência também. Também pela graça, tudo isso também se cumpriu em nós. Amém? Então nós também recebemos a mesma graça. Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa habitação, tornar habitável, né? Nos tornar habitável. O novo homem, que é a igreja, isso na sexta-feira, tá, irmão? O novo homem, que é a igreja, ele fala que se revestiu de Cristo e vive no Espírito e manifesta a sua personalidade. Por isso, o reino dos céus tem de ser composto de pessoas que se esvaziam da carne, de si mesma e da sua capacidade natural. Deus, ao criar esse novo homem, ele é para nos esvaziar de nós mesmos. O reino, ele é composto, os cidadãos do reino dos céus são pessoas que se esvaziam dia a dia, se humilha ou tem um coração aquebrantado, né? Um espírito compungido. Ele fala que o reino dos céus é para pobres em espírito. Por muito tempo eu não entendia, né? Quando Mateus capítulo 5:3 falava sobre isso, né? Ser pobre de espírito. Puxa, mas nós somos ricos de espírito, né? Nós temos abundância de espírito. Mas ali ele fala ser pobre de espírito. É que no aspecto de pobreza, todo pobre, ele tem necessidade, ele tem muita faltura, né? Se falta isso, falta aquilo, se ele tem o arroz, falta o feijão, né? Se compra uma carne, falta mistura. Então, está relacionado em você nunca estar satisfeito, mas sempre em querer mais de Deus. Está sempre aberto para o dispensar do Senhor. Então, ser pobre de espírito é ter fome do próprio Senhor. Nós não podemos nunca nos achar que já estamos plenos, né? Cheio e não precisamos mais. Eu já sei tudo. Essa semana nós saímos para a comportagem também e eu encontrei uma pessoa e falei, posso orar por você? Ele falou, sim, pode. Mas ele pegou e falou assim, eu já fui cristão, hoje só estou em casa. Eu falei, você já foi cristão? Sim. Ele falou, mas deixa eu contar a minha história, só para você entender. Eu queria entender como que é ser um cristão e como é entender a Bíblia. Eu fiquei 7 anos na Assembleia de Deus, 6 anos na Batista, 5 anos no Espiritismo, mais 4 anos como testemunho de Jeová, e ele foi contando, né? Então agora eu já entendo de tudo, não preciso mais. A conclusão, eu já entendo de tudo, eu não preciso mais. Irmão, você está cheio, achar que é abastado, né? Na verdade, a única coisa que ele entendeu foi o engano de Satanás, que tem a capacidade, né, de enganar o mundo inteiro, e ele se tornou, né, essa vítima. Ele aceitou a oração tudinho, né, mas não sei como que seria aí, né, a graduação, né, que ele já é, né, tantos cursos que fez em cada denominação. Mas por outro lado, nós encontramos muitas pessoas que quando você fala, posso orar por você, os olhos já enchem de lágrima, e ela fala, claro, eu preciso, né? Então, irmãos, são pessoas pobres de espírito, que estão carentes de Deus, e nós precisamos ser sempre assim,
carente de Deus. Quando você é carente de uma coisa, você busca cada vez mais ser preenchida por ela, né? Então nós precisamos estar sempre carente de Deus, sempre procurando ser preenchido pelo Senhor. Senhor Jesus, tornar habitável ao Senhor é nos esvaziar, né? Claro que nessa casa tem às vezes são dois moradores, né? E não dá certo. Para quem já morou com duas famílias dentro de uma casa, você sabe que vai indo, mas chega a hora, não dá certo. Ou eu saio ou você sai. Não dá para continuar. E nessa casa, ou eu deixo de governar, ou Cristo deixa de governar. Então é melhor nós sairmos de cena e deixar Cristo governar. Aí em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele fala assim, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então não é mais eu que tenho que viver, Cristo tem que viver através de mim. Ao ponto de Paulo dizer, né? Eu já não sei se é eu, se é minha vontade ou se é a vontade de Deus. Ele não sabia se era ele que estava falando ou se era Deus que estava falando. E amanhã nós vamos continuar, mas eu quero concluir com um versículo em Salmo, no livro de Salmo. Amém? Senhor Jesus, livro de Salmo, amém? Capítulo 4, o versículo 7. Nos tornar a habitação de Deus no Espírito vai produzir isso que nós vamos ler aqui agora. Ele fala assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhe há fartura de cereal e de vinho. A habitação, nos tornar a habitação adequada de Deus, o dispensar de Deus dentro de nós. Isso, irmão, produz em nós a maior alegria de qualquer conquista que você possa ter nessa terra. Porque qual for a conquista, é passageira, ela passa. Mas a alegria que nós vemos aqui, que o salmista está falando, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. A alegria no Espírito é uma alegria eterna. A alegria no Espírito é uma alegria não só para essa era, mas para a era vindoura. Amém? Então nós devemos, irmão, nos esvaziar a cada manhã, a cada dia, e rogar ao Senhor: Senhor, me torna cada vez mais habitável. Cada vez mais habitável, Senhor. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amanhã nós temos...